Salve, salve, cafezeiros e cafezeiras. Vamos falar de licitação? Vamos lá? Bom, por que eu resolvi falar sobre isso hoje, né? Saiu uma notícia de que o STF está impedindo que a União requisite as agulhas e seringas do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo fez um pedido para o STF e o STF deu em liminar a decisão favorável ao Estado de São Paulo. Então vamos entender exatamente o que está acontecendo, qual é esse processo, como é que funciona. Primeira coisa que a gente tem que entender é como é que o poder público faz compras. Bom, o poder público, para fazer as coisas que ele precisa comprar as coisas. E isso é feito por um processo chamado licitação. E tem uma lei que fala sobre isso, que todo mundo fala que é uma lei horrível, é a Lei 8666 de 93. É 8666, que seria o número do diabo, todo mundo fala que é uma lei horrível. De fato, é uma lei bastante complicada, difícil de se lidar, porque ela tem muitos detalhes, né? Mas ela define o que é a licitação. Então, a licitação é um processo de compra, é a forma como o poder público compra coisas, compra bens para executar o seu serviço. Bom, as funções da licitação são 3, garantir, 1, o princípio da isonomia, no sentido de que qualquer pessoa pode fornecer para o poder público. 2, a proposta mais vantajosa, porque o poder público, como está lidando com o interesse de todas as pessoas, a ideia é que ele gaste o mínimo possível. E 3, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. A lei de 93 já tinha o termo sustentável, isso é muito interessante de se ver. Então, essas são as funções da licitação. Tem no mesmo artigo 3º da Lei 8666 os princípios norteadores da licitação. E são basicamente os mesmos princípios que norteiam a administração pública. Então, legalidade tem que estar previsto na lei, impessoalidade, não posso favorecer uma pessoa ou outra, moralidade, igualdade, publicidade, tudo tem que ser feito de forma pública. E aí se coloca, além desses, o princípio da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Bom, para o nosso tema aqui, o que interessa, essa questão da vinculação ao instrumento vinculatório faz uma diferença com relação ao preço que foi feita a licitação em que se pediu as seringas e as agulhas. O que aconteceu? Em 29 de dezembro, a União fez um pregão de compra de agulhas e seringas. O que está escrito lá é que o valor que foi solicitado é um valor muito mais baixo do que o valor que está sendo praticado no mercado. Provavelmente eles pegaram o valor de uma época em que não tinha tanta demanda para agulha e seringa. Aí vem uma regra que é mais da administração do que do direito. Princípio da demanda, da oferta e da procura, né? Princípio da demanda. O valor das coisas ele vai variar de acordo com a necessidade. Hoje em dia se precisa de mais agulha e seringa. Não só por causa da vacina, mas também por causa da doença que está aí, né? Muitas agulhas e seringas têm sido usadas para aplicação de remédio, tem muito mais gente doente. Esse é o cenário em que nós estamos hoje. Então, obviamente, o preço das agulhas e das seringas subiu. Como existe o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não se pode reduzir esse preço, né? Ou melhor, aumentar o preço, né? O preço máximo que foi pedido é aquele, não pode fazer a compra de outra forma, tá? Essa é uma das questões que faz a gente desembocar nessa decisão do STF de hoje. Então, lá no dia 29 de dezembro, o governo fez uma chamada, né? Na verdade, o edital sai antes, obviamente, e ele fez uma chamada para fazer a compra de seringas e agulhas. Ele fez isso por meio de uma das modalidades de licitação, que é o pregão eletrônico. Então, tem 5 modalidades previstas na Lei 8666, que é concorrência, tomada de preços, convite, isso daqui de acordo com o preço do que vai ser, do que está sendo comprado, concurso e leilão, que são outras modalidades. Aí vem uma lei de 2002, que é a Lei 10.520 de 2002, que traz uma inovação muito interessante para o processo de compras, que é o processo do pregão eletrônico. É muito mais rápido, né, de se fazer isso. Então, isso é feito online, as pessoas não precisam mais ir lá pessoalmente, e principalmente o que acontece é uma inversão da ordem.
das compras. Então, quando eu vou fazer uma licitação normal, primeiro tenho que deixar participar só as pessoas que têm todos os documentos em ordem com o poder público. Isso demora bastante. E pode ser que essa pessoa que tem o documento em ordem nem tenha um preço bom. Então eu analisei tudo para depois ver os preços. A ideia do pregão é o contrário. Primeiro você vê o preço e como ele é eletrônico, até o que quem viu na televisão, nas matérias, consegue ver as conversas que foram feitas, dá para ter uma negociação ali muito mais eficiente. E eu acho que eficiente, outra coisa que é muito relevante da gente ter em mente é que é gravada, né? A menos que você grave uma sessão de licitação, há coisas que são ditas ali que vão escapar. No caso do processo do pregão eletrônico, não. Tá tudo ali gravado, né? Então, o que pode ser comprado por meio de pregão? São o que se chama bens e serviços comuns. A lei define bens e serviços comuns como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Eu preciso de uma seringa e eu preciso de uma agulha. É fácil de se definir a seringa e a agulha que está sendo comprada, né? Então, é um bem e serviço comum com certeza absoluta. Uma outra coisa que a gente precisa olhar quando vai licitar é que tem 4 tipos de licitação. Melhor preço, menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. O maior lance é só quando vai vender bens, e já vou falar da venda de bens. Mas no caso das seringas e agulhas, era menor preço, porque né, não é nada que precisa ter muita técnica, nada que precisa ser muito específico. Então, pode ser nesse caso por menor preço, tá? Então, esse é outro formato. Qual foi o pedido? Eles pediram 330 milhões, eles queriam comprar 330 milhões de seringas e agulhas, e na verdade não conseguiram, eles compraram só 7,9 milhões de agulhas e seringas, isso significa 2,5% do licitado. Isso significa que pode-se considerar uma licitação fracassada, isso é termo técnico. Eu tô vendo o ministro da Saúde bravo de dizer que a licitação foi fracassada. Mas a licitação fracassada é um termo técnico, não indica nenhum tipo de fracasso do Ministério. Bom, indica, mas não com relação a esse processo, indica com relação à falta de planejamento, né? A licitação fracassada significa simplesmente que ele queria comprar 330 milhões de agulhas e ele não conseguiu. É isso, tá? Não tinha alguém que tivesse interessado ali em fornecer as agulhas nesse preço. É isso que significa a licitação fracassada, tá? A deserta é quando tem nenhum interessado. Nesse caso, tinha interessados. E o que acontece também é que quando os interessados não têm os requisitos do edital, normalmente são requisitos de habilitação, eles são desclassificados. Não é o que aconteceu. O que tinha ali era gente que não conseguia fornecer, né? Então, uma licitação fracassada ou deserta. E o que significa isso? De acordo com o artigo 24 da Lei 8666, que é a incisos 5, 6 e 7, isso significa que, não havendo interessado no processo, e o processo não podendo ser repetido sem prejuízo, né? Porque o prejuízo é tempo, a gente precisa de tempo, a licitação pode ser dispensada. E eu acho que era isso que o poder público queria, na verdade, quando deixa esse tempo todo passar. Quando a licitação pode ser dispensada, o bem pode ser comprado por, aspas, qualquer preço. Porque não é bem por qualquer preço. Existe uma vinculação, que é o preço do mercado. Na verdade, a gente viu isso acontecer com os hospitais de campanha. E a gente está vendo alguns impeachments acontecendo. Ok? Barulho. Participação aqui. Alguns processos de impeachment acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, justamente por causa de superfaturamento nos hospitais, né? Nesse tipo de processo. Então, quando eu tenho algum tipo de urgência, eu dispenso licitação. Só que eu tenho o limite do preço do mercado, não posso comprar um preço maior. Então, eu tô aí perdendo aquele primeiro princípio que eu falei, que seria de conseguir um preço mais vantajoso para o interesse público, tá? Bom, então as hipóteses de dispensa de licitação estão ali, é o que acontece nessa situação. Bom, não foi esse o caminho que a União escolheu. A União decidiu fazer uma requisição. O que é a requisição de bens? Citando, né, um artigo que eu encontrei.
Porque não existe um código de direito administrativo. O direito administrativo é feito todo por doutrina. Então, é um ato administrativo, quer dizer, um ato do poder público, unilateral, ou seja, ninguém precisa concordar ou discordar. Então, quando ele fala que ele vai requerer as agulhas e seringas das empresas que produzem agulhas e seringas, é um ato unilateral. Elas não vão concordar com isso, aliás, não concordam mesmo, né? Enfim, é um ato unilateral administrativo e autoexecutório, quer dizer, não precisa do Poder Judiciário para ser executado, que consiste na utilização de bens ou serviços particulares. Guarda essa informação, porque ela vai ser muito relevante para o desfecho da informação que a gente precisa aqui. Então, utilização de bens ou serviços particulares pela administração para atender necessidades coletivas em tempo de guerra. Não é o caso, apesar do ministro da Saúde viver dizendo que a gente está numa guerra, ele só usa esse vocabulário de guerra, mas nós não estamos em guerra, isso não é uma guerra, é uma outra necessidade pública, mas não é guerra. Então aqui está dizendo em tempo de guerra, em caso de perigo público iminente, sim, este é o caso, mediante pagamento de indenização a posteriori. Então primeiro você me entrega o bem, depois eu te indenizo. Indenizar não é necessariamente pagar o valor de mercado, tá? É entregar um valor que está disponível e fazer essa indenização. Então esse é o procedimento que está sendo adotado pelo poder público. Mas peraí, pode simplesmente o poder público tomar uma propriedade particular? Pode, está garantido na Constituição, artigo 5º, inciso 25. Ó, no caso de iminente perigo público, é o que eu estava dizendo ali, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização anterior se houver dano. Bom, nesse caso vai haver dano, é claro, porque a seringa vai ser usada, né? Então o dano não vai ter a seringa de volta. Bom, além do artigo 5º, tem uma previsão no artigo 22, que diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 3, requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Então, tá aqui previsto na Constituição, só que a própria Constituição determina a necessidade de lei. Temos lei para isso? Temos. Qual lei? A lei que foi editada lá no começo do ano passado, em 6 de fevereiro de 2020, é a Lei 13.979, ainda editada sobre o Ministério da Justiça do ministro Moro, que diz no artigo 3º o seguinte: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, é a Covid, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, então a União na sua competência, Estados na sua competência, as seguintes medidas. A medida 7, o inciso 7 diz: requisição de bens de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa, tá? Então tá ali garantido garantida a hipótese de requisição. Qual é o problema? A requisição é permitida apenas para bens particulares. Então, se eu vou requisitar as seringas e agulhas de empresas privadas, tá tudo certo. O que acontece? O estado de São Paulo se antecipou e comprou seringas e agulhas antes. Não só o estado de São Paulo, tem outros estados que já fizeram isso também. As seringas do estado de São Paulo não foram entregues ainda. A União, então, estava falando: daqui, eu quero para mim, né? Os produtores vão ter que me entregar tudo. Porque o que foi feito é que não foi efetivado um processo de requisição. As empresas se reuniram com a União e voluntariamente, muito entre aspas, esse voluntariamente, estão entregando à União. São 3 fabricantes, 10 milhões cada um está entregando à União em prazo escalonado. Todas não vão entregar amanhã. Vai ter um certo escalonamento nessa entrega. Enfim, por que o STF, então, concedeu a liminar ao Estado de São Paulo? Porque a requisição só pode alcançar bens particulares. E a gente está falando, então, de bens públicos. Apesar de não terem sido entregues ainda, são bens públicos que já foram comprados pelo Estado de São Paulo. E o que a decisão liminar garante hoje é que o Estado de São Paulo tem acesso a essas seringas com exclusividade, porque ele comprou antes e se planejou, né? Eu quero deixar claro também a diferença daí do que são bens públicos e o que são bens privados, que é importante a gente ter isso em mente. Bem público, gente, quem define isso é o Código Civil. No artigo 98 do Código Civil está escrito que bem público é aquele que é de propriedade
de algum dos entes públicos, da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, de alguma das suas autarquias e fundações públicas, tá? Então, uma vez adquiridos, esses bens públicos são afetados à função pública. Não se pode deixar, não se pode vender, não se pode dar esses bens públicos, tá? Então, vocês sabem que eu sou uma professora da USP e eu tenho bens públicos sob a minha guarda. Por exemplo, o computador que tá aqui, ó, vou mostrar o contrário, mas, ó, ele tá afetado. Isso daqui significa a afetação deste bem ao poder público, tá? É um bem da USP que eu uso para dar aula, que eu uso para trabalhar, né? Então, como é um notebook, eu consigo tirar isso da USP. Mas para retirar um bem público das suas dependências, precisa de um documento formal, porque é um bem público. Ele está afetado à prestação de serviços públicos. Então, o nome técnico se chama afetação. Este bem que está aqui, que eu estou usando para falar aqui com vocês, é um bem público, é um bem afetado ao serviço público. Para eu poder me livrar desse bem, então veja, é um bem que perece. Isso daqui é um bem que daqui a alguns anos ele não é mais utilizável. Para o poder público se desfazer deste notebook, ele precisa passar por um processo de desafetação, tá? Então, não é tão simples assim, e às vezes as pessoas não entendem a grande diferença que existe entre bens públicos e bens privados. Quando eu tô falando da administração privada, eu compro o que eu quero, a hora que eu quero, de quem eu quero. Quando eu tô falando da administração pública, eu preciso me submeter a processos de licitação, a processos burocráticos, que podem ter os seus defeitos, né? Precisam ser aperfeiçoados, não tenho dúvida, mas são processos burocráticos para a aquisição desses bens e a mesma forma para a disposição desses bens no final da sua vida útil. Ou da desnecessidade. Às vezes o poder público não quer mais aquele bem. Ainda assim, ele precisa fazer um processo de venda, como disse lá no começo, por uma das modalidades, que é a modalidade de leilão, tá? Não dá para você simplesmente vender. E mesmo para jogar fora dá trabalho. Não é tão simples assim jogar um bem público fora, porque afinal de contas não é seu. É um bem que é público, é da coletividade e precisa alguém se interessar por esse bem que é da coletividade, tá? Então é por isso, a decisão do STF, no meu entender, ela tá bastante acertada, apesar de ser uma decisão liminar, que ainda precisa ser confirmada, mas ela tá acertada no sentido de que não pode haver requisição de bens que sejam bens públicos, certo? E espero que tenha ficado claro o que é bem público, um pouquinho do processo de compra, de licitação aí, nesse processo pra gente entender essa situação que tá acontecendo aí, que acabou ficando muito politizada e muita gente reclama da interferência do STF, mas a interferência se justifica justamente em razão de um desconhecimento fundamental que os gestores públicos, principalmente da União, têm, né? Um desconhecimento e talvez uma falta de assessoria adequada também, né? Ou às vezes não presta atenção na assessoria, né? Só uma outra coisinha que eu quero deixar, que já que eu falei daquela lei de fevereiro, a lei de 13.979, ela foi alterada em maio para no seu inciso, no artigo 3º inciso 8, é o mesmo artigo que permite a requisição de bens, ela tem a autorização de compra, de importação de produtos sem o registro na Anvisa, que é justamente para vacina. Então, desde que seja registrado em um dos órgãos que estão ali listados, o poder público pode importar. Então, se for registrado no FDA, que é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, na European Medicines Agency, que é europeu, né? No Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, National Medical Products Administration, sendo registrado um desses três, o Brasil pode importar e, portanto, pode utilizar sem a necessidade de registro na Anvisa. Então, tá lá garantido na lei já desde maio do ano passado. Então, assim, a gente tem uma estrutura jurídica interessante que tá em vigor aqui no Brasil, tá valendo, tá bem, tá em funcionamento. Resta apenas ser respeitada. E se não for respeitada, o STF precisa agir, não tem como e não tem como reclamar, né, gente? Bom, bom final de semana, eu espero que fiquem bem por aí. A gente se encontra segunda-feira, a gente tá de volta segunda-feira aí, tá bom? Beijo, beijo, até a próxima!